O primeiro passo dessa receita é preparar o bolo de cenoura, que é a coisa mais simples do mundo. Inclusive aqui no canal, gente, nós temos praticamente o quê? Uma coletânea, uma minissérie só de bolos de cenoura. No liquidificador, eu começo colocando a cenoura, que é 250 gramas, cenoura já descascada, viu? E crua. Em seguida eu adiciono 3 unidades de ovos inteiros. Venho agora com o óleo, que é meia xícara de chá. Eu gosto de estar utilizando nas minhas receitas o óleo de girassol. E a medida da minha xícara, gente, ela é de 240 ml, certo? E venho também com o açúcar, que é 1 xícara de chá e meia. Novamente, a medida da minha xícara é 240 ml. Para todas as medidas aqui, eu utilizo a mesma xícara, que é a padrão. Agora eu vou tampar aqui e bater bem até ficar bem homogêneo. Fica bem laranjinha mesmo. Então bora lá. Ó, pessoal, terminei de bater. Que coisa linda que fica. Quase suco detox, só que não. Vou transferir aqui, ó, todo esse conteúdo bem laranjinha. E aqui por cima, eu vou peneirar a farinha de trigo. Já vou colocar toda de uma vez. São 2 xícaras de chá. É a tradicional sem fermento, viu? É super importante peneirar porque o bolo ele fica mais leve, então não tenha preguiça de fazer essa etapa. E às vezes, ó, fica uns grãozinhos que pegou umidade e empelota, entendeu? Então se você não peneirar, vai para o bolo e aí a sua massa ela não fica tão lisinha. Pego aqui um fouet e vou mexer bem. Com paciência até isso daqui homogeneizar. Essa receita não tem necessidade de você ligar uma batedeira ou então de bater a farinha de trigo no liquidificador para não pesar e danificar aí ele, certo? Homogeneizou a massa, olha que lindo que ela fica. Perfeita. Vamos finalizar com o fermento, que é 1 colher de sopa. Fermento em pó para bolos, fermento químico. Vamos mexer aqui, ó, só até esse fermento homogeneizar e pronto. A massa do bolo já está pronta. Agora vamos transferir para dentro de uma forma, certo, gente? Aqui dentro de uma forma já untada e polvilhada a farinha de trigo, é uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Eu coloco toda a massa que nós acabamos de preparar. E é super importante também, gente, que o forno ele esteja já pré-aquecido, viu? Na hora que você pensar em fazer o bolo, já liga aí o forno para ir pré-aquecendo. Forno 180 graus. Coloquei toda a massa. Vou dar uma leve batidinha, ó. E agora nós vamos levar ele para assar. Como eu falei para vocês, forno pré-aquecido a 180 graus. Até ele crescer bem, ficar levemente dourado por cima, você espetar um palito, sair limpo e seco. É em torno de 45 minutinhos, mas forno, gente, é aquela coisa. Cada forno é diferente um pouquinho, então fica de olho que esse bolo vai ficar maravilhoso. Enquanto o bolo ele está assando, nós já vamos preparar o brigadeiro no capricho. E, gente, é um panelão de brigadeiro para poder montar esse bolo. Aqui eu começo com leite condensado, que são 2 caixas. Cada caixinha tem 395 gramas, ou seja, 800 gramas de leite condensado. Leite condensado é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Junto eu venho com chocolate em pó, que são 6 colheres de sopa. Estou utilizando aqui o 50% cacau. Mas aí se você não tiver, pode ser o 32%. Eu só não aconselho muito vocês utilizarem achocolatado, porque o achocolatado é mais açúcar. Então vai ficar aquele brigadeiro bem carregado no doce, sabe? Aqui eu tô mexendo logo o chocolate em pó para ele dissolver bem no leite condensado e facilitar depois. E olha isso daqui que lindo, ó. Virar aqui para vocês verem direitinho. Bem dissolvido, tá vendo? Então nós continuamos. Aqui eu venho com uma caixinha de creme de leite. 200 gramas, tem a caixinha, certo? E cuidado para não se aplicar, porque eu passei aqui a espátula com força. Quase que mela a minha camisa inteira. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade que eu fale papeirinho, que teve algumas pessoas que comentaram em um outro vídeo aí. Mas é porque nós estamos fazendo umas receitas meio que grandes, né? Aí não tá dando pra usar o bichinho. Finalizo aqui com 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, colheres pequenas. Não vai colocar aquela colher de vó de manteiga não, que dá quase meio quilo, aquelas colheres de vó. Então se você for colocar uma colherzona de sopa, coloca só uma, não coloca as 2 não. Mexo aqui, ó. Só mesmo para dar uma encorpada nesse creme de leite. Agora, ó, ligar aqui o fogo em médio para baixo, tá, gente? Sempre, 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 sempre.
Melhor que o dedo a gente já bota na boca pra gente não desperdiçar nada. Aqui, ó, você vai mexer constantemente até atingir o ponto. Eu mostro aqui pra vocês. O único ingrediente que ainda vai ficar faltando a gente acrescentar aqui é o chocolate em barra, meio amargo aqui que eu estou utilizando, que é só no final, certo? Então aqui você mexe bem até esse brigadeiro atingir o ponto. Sempre em fogo médio para baixo para ele não grudar no fundo da panela e também não empelotar. Bem rapidinho. Ó, pessoal, chegou no ponto, ó. Olha a consistência. Para vocês verem o ponto direitinho, basta vocês soltarem um pouquinho, ó. E ele não se mistura com facilidade. Tá vendo que ele fica por cima do restante do brigadeiro, ó? Esse é o ponto, ó. Vou desligar aqui o fogo e adicionar 100 gramas de chocolate picado. Estou utilizando chocolate meio amargo. Aqui, com o calor que está o brigadeiro, ele já derrete. Não precisa de estar com o fogo ligado. Mexer bem, até uniformizar bem esse brigadeiro. É rapidinho, gente. Agora, gente, ó, vou transferir todo o recheio. Olha que brigadeiro lindo que fica. E deixa eu dar uma dica pra vocês, se o seu brigadeiro não ficar lisinho assim, passa pela peneira ainda quente, viu? Que dá certo. O que tiver empelotado, engruminhado, fica na peneira. Raspei aqui bem. Coloco agora o plástico filme em contato, ó. Apertando bem aqui a superfície. Pra encostar mesmo o plástico, ó. E aqui a gente vai deixar ele esfriar. Bora lá. Com o bolo já frio, fatiado, o recheio também já frio, nós vamos preparar a casquinha. Gente, ó, aqui eu estou utilizando essa de 20 centímetros, porque eu fiz o bolo na de 20 centímetros. E essa minha, ela é bem fininha. Se a sua for super fininha, pode colocar duas embalagenzinhas dessa daqui, que no caso é só a tampa, né? O pratinho de baixo a gente não usa, pra poder montar, certo? Pra dar mais firmeza na hora de você espalhar o chocolate. Que eu estou utilizando esse prato também, porque como ela é muito fininha, pra não estar direto quebrando a casquinha, porque ele vai pra geladeira, vai firmar. Aí, como ela é fininha, se você ficar modelando assim, ó, apertando com a mão, vai correr o risco de quê? De estar quebrando sua casquinha e não vai ficar um trabalho perfeito. Então eu coloquei aqui em cima pra facilitar. Eu vou estar utilizando o chocolate fracionado e eu vou estar derretendo de 200 e 250 gramas, pra não desperdiçar chocolate. Aí aqui, como é a primeira camada, ela é feita de forma bem mais simples, ó. Tu espalha aqui com a colher mesmo, a espátula, e depois vem subindo nas laterais com um pincel. Se precisar de mais chocolate, a gente coloca. Vem fazendo assim, ó. O importante é que preencha tudo. Não se preocupem, gente, que vai ter mais camadas. Fica uma camada fininha, fica uma fininha. Depois a gente renova com mais uma camada, até deixar isso daqui resistente para não desmoronar o nosso bolo. Então não precisa se preocupar. Tá vendo que a parte que a gente já, ó, deixa eu afastar aqui para vocês verem. A parte que a gente já passou, o chocolate tá ficando um pouquinho mais fraco, porque o chocolate está derretido, ele desce. Não precisam se preocupar, gente, porque como eu falei para vocês, vai ter mais uma camada. Se ficar fraquinho, a gente faz a terceira camada, até ele ficar resistente para poder montar o bolo. Esse é o trabalho mais delicado de toda essa receita, porque todo o restante é muito simples. Aqui você só precisa ter o quê? Mais paciência, sabe? Não é difícil, mas você precisa ter paciência para espalhar isso bem direitinho. Aqui eu fiz a primeira camada, já vou levar para a geladeira para poder firmar, certo? Não é para isso daqui esbranquiçar como o ovo de Páscoa e já desenformar, porque a gente precisa fazer mais camadas. Então assim que aqui dentro der uma secada, a gente já volta e faz uma outra camada. Então vou levar aqui para a geladeira. No pratinho, tá vendo a importância do pratinho? Porque se não fosse com um pratinho aqui, a gente já ia pegar e já ia amassar. Ia tirar o quê? A forma redonda, que é aqui essa tampa de forma. Então, dica que eu dou pra vocês, coloca em cima de uma tábua, de um pratinho, que vai ficar bem melhor o seu trabalho. Essa última camada, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, já preencheu tudo. Então não vamos mais utilizar o pincel. Pra terminar de dar o acabamento, eu vou colocar aqui o chocolate, ó. Todinho, o restantezinho que eu derreti. Vamos colocar aqui na mão, ó. E vamos espalhando com a espátula, porque é para dar o acabamento. Quanto mais lisinho ele ficar, melhor. E o pincel, ele deixa os fiozinhos, né, gente? Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Ó. Vou espalhando aqui com a espátula.
para ficar mais lisinho essa parte. Agora que vocês viram, eu vou pular aqui a etapa e já já eu volto. Gente, ó, aqui eu vou estar utilizando o bico de confeitar só para ser mais prático. Aí eu vou colocar uma pequena porção aqui, ó, que servirá mesmo de colinha pra gente colocar a primeira camada de bolo. Então eu venho aqui, ó, com uma colher e vou espalhando bem esse pouquinho de recheio aqui, ó. Você vai passando e pode subir, que é pra ele criar essa pequena camadinha pra grudar tudo, ó. Agora eu venho com uma camada de bolo, ó. Apertando bem. Mas ao mesmo tempo, gente, você tá apertando bem, com todo o cuidado do mundo, sabe? Pra não colocar força demais e quebrar. Agora eu venho me descendo um pouco, ó. Pode usar a calda da sua preferência, que eu estou utilizando uma calda básica de água com açúcar. Me desci, ó. Venho novamente com o recheio. Não tem, gente, necessidade do saco de confeitar se você não quiser utilizar. Eu acho bem mais prático, ó. Certo? Mas aí pode ser na colher, na espátula, do jeitinho que vocês quiserem. Fiz aqui a camada com recheio. Venho com outra camadinha de bolo, ó. Aperto bem, ainda vai dar para mais uma, certo? Venho novamente com a calda, ó. É só repetir esse processo, gente. Vai depender muito a quantidade de bolo e de recheio, dependendo da quantidade que vocês colocam também, certo? E da espessura da massa que vocês fatiarem. Aqui estou repetindo o processo. Olha a rapidez que você consegue colocar o recheio utilizando o bico no saco de confeitar. Que foi. Venho com a última camada de bolo. Finalizando tudo. Pode apertar, ó. A última camada, gente, é com mais um pouquinho de chocolate derretido. Não precisa ser uma camada grossa, pelo amor de Deus. É só mesmo para cobrir o bolo e emendar com o restante lá do chocolate. Como se a gente estivesse fazendo uma trufa, sabe? Uma trufa gigante, ó. E é isso. No total eu utilizei 600 gramas de chocolate. Vou espalhar aqui e levar para a geladeira. Terminei aqui, ó, de espalhar. Vamos levar para a geladeira até secar bem. Uns 30 minutinhos, acredito que seja o suficiente. Isso aqui tem que ficar opaco, como se fosse realmente um ovo de Páscoa, uma trufa, para ele soltar bem direitinho. E a importância do prato, ó. Já pensou você sem o prato? Pegando aqui, correndo o risco de quebrar tudo? Bora lá. Gente, ó. Tirei aqui do prato só para vocês verem, ó, que realmente não tá marcando nada. Eu vou virar, pra ser bem sincero, eu tenho pânico de virar isso daqui, porque é liso, ó. Tá vendo? Ia acontecendo um desastre aqui, mas deu certo. E é isso. Vou só dar uma ajeitada aqui nas rebarbinhas e olha que lindeza. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita, desse bolo de cenoura, que eu já vou aqui... Meu Deus do céu. A textura, gente, esse recheio, esse bolo, super fofinho. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Deixa um espaço aí para vocês finalizarem o bolo. O meu ficou ainda com um pouquinho de rebarba, que é só esquentar a faca e retirar. Mas se você não quiser ter esse trabalho extra, deixa aí um espaçozinho sem preencher a forma, porque fica a conta de colocar o chocolate derretido. Essa receita fica uma delícia e eu já vou provar.